Explorar todas as potencialidades de uma coisa pequenina que nos consegue ajudar e prejudicar tanto ao mesmo tempo os micro-organismos. Este é o objetivo do trabalho de Catarina Marques, investigadora principal no Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro. Explora a biorremediação em zonas de minas, a aquacultura e outras aplicações, como por exemplo usar substâncias ativas para combater o cancro no reto. É ainda responsável pelo desenvolvimento de uma norma internacional que avalia a qualidade de solos contaminados. ScienceCast, uma conversa com ciência. Sejam muito bem-vindos ao ScienceCast, uma conversa com ciência. O meu nome é Mónica Ribau e vamos ter uma conversa muito interessante com a Catarina Marques. Olá, Catarina. Olá. Obrigada por estares aqui connosco. Obrigada eu. Desde Com já. muito prazer que aceitei o convite. Obrigada. Vamos começar então, falámos em micro-organismos na apresentação. O teu trabalho é muito vasto, é muito pluridisciplinar, digamos assim. Qual é o fio condutor do teu trabalho? Micro-organismos, certo ou não? Sim, pronto, eu até costumo dizer que é a black box. Neste momento, dentro das linhas de investigação que estou a desenvolver, são propriamente os micro-organismos e que tento explorar um bocadinho quais as potencialidades biotecnológicas que se consegue tirar a partir destes pequeninos organismos, quer para a área do ambiente, quer para a área da saúde, e aqui pode ser saúde de peixes, como saúde humana, quer para a área também em termos de processos industriais. E vou explorando um bocadinho as potencialidades que eles têm. Um dos exemplos é a biorremediação, certo? Sim, a biorremediação foi uma das primeiras aplicações que eu fiz de micro-organismos, porque muitos deles têm a capacidade de produzir enzimas que vão promover a degradação de compostos, mas também podem produzir outras moléculas que vão fomentar a adsorção e vão fomentar a imobilização de contaminantes, mais quando se fala no âmbito de metais, por exemplo. A biorremediação, então, assim, de uma maneira simples. A biorremediação envolve a mitigação ou diminuição da disponibilidade de contaminantes em compartimentos ambientais, como por exemplo na água, no solo, dentro da água pode ser inclusivamente em efluentes industriais, utiliza a partir dos organismos ou de componentes ou de estruturas que eles sintetizam. Portanto, podem ser moléculas que eles sintetizam, podem ser enzimas, pode ser o próprio organismo vivo, pode ser o organismo inativado, e é fazer tirar partido do que a natureza nos dá para remediar e minimizar os impactos de contaminantes no ambiente. E tens assim algum exemplo, claro que tens, mas algum exemplo prático de como utilizar estas potencialidades? Sim, portanto eu durante o meu primeiro pós-doc utilizei até a interação entre os micro-organismos e as plantas para remediar solos de minas contaminadas, de minas de urânio. Foram feitas experiências de mesocosmos, portanto já foram feitas em estufas, em potes grandes, em que decorreu-se a experiência durante 9 meses para avaliar o potencial dessa interação entre plantas que são autóctones, foi o salgueiro, e micro-organismos que foram inoculados ao nível da raiz, e houve resultados bastante positivos em que se conseguiu diminuir os níveis de metais. Obviamente que eles, entretanto, ficaram imobilizados nas raízes e parte deles também foram incorporados pelos tecidos das plantas e portanto, dá resultados bastante positivos. E, por exemplo, imagina, quantos stakeholders é que tu tens num projeto destes? Porque envolve muita gente. Sim, envolve algumas pessoas, envolve investigadores, sobretudo investigadores, porque isto foi feito ainda a um nível laboratorial, portanto, mesmo que tenha sido a um nível relevante do ponto de vista de testagem laboratorial, foi ainda a um nível laboratorial. Contámos com investigadores na área da química, na área da biologia, também na área da parte da radiologia, mas houve uma empresa de desenvolvimento mineiro que nos deu, vai-nos dando algumas informações, deu-nos algum encaminhamento dos locais que podiam ser estudados. E em termos de processo de laboratório, implica manuseamento genético? Implica, nesse implicou, sim, o estudo dos micro-organismos e fazer a análise de diferentes vias que eles têm de produção destes compostos, mas também envolve a análise das plantas, portanto, há aqui uma componente sempre de laboratório ligada à componente de campo a partir de uma determinada altura. E o que é que tu gostas mais? Porque são coisas muito diferentes, não é? Estar no campo e no laboratório. Gosto de ambas as coisas, acho que são ambas necessárias e são um complemento. Muitas das vezes começa-se a desenvolver
o objeto de estudo no laboratório, mas depois ele tem que ser validado em ambientes que sejam relevantes para analisar se realmente é eficaz ou não. E, portanto, é sempre bom ter esse complemento para verificarmos se as coisas funcionam. E por parte da população e a percepção das pessoas que estão de fora, tu sentes que há uma boa um welcome, as pessoas dão as boas-vindas a este tipo de prática ou nem por isso? Eu acho que sim, que cada vez dão mais boas-vindas a tudo o que seja mais próximo, mais natural, pronto, e que possa representar menos riscos para a população e menos riscos para o ambiente. Acho que as pessoas estão a ficar muito sensibilizadas nesse aspecto. Um dos grupos etários que é muito sensível a estas questões e que é uma gama da sociedade que muitas das vezes se aborda para questões de educação ambiental são as crianças. Os estados mais juvenis, portanto, são muito mais receptivos e acabam por transmitir muito estas mensagens aos pais, aos adultos, mas mesmo os adultos sentem necessidade e procuram e acho que veem com bons olhos cada vez mais este tipo de investimentos. E o facto de demorar algum tempo, comparativamente com outra utilização de técnicas, Sim. traz desvantagens? Pois a natureza não consegue reagir logo, nem consegue dar respostas imediatas, mas traz vantagens. Espera-se que estas soluções sejam o mais sustentável possível. Há um problema que muitas das vezes é apontado quando se faz abordagens de biorremediação, que é o que é que se vai fazer com o material que está remediado, porque a nível de plantas e tudo tem que ser o cuidado de escolher plantas que não sejam muito comestíveis pela fauna que existe num determinado local, porque senão podemos estar, em vez de estar a tratar um problema, estamos a arranjar um segundo problema, que é a translocação e a bioacumulação na cadeia trófica deste tipo de contaminantes. Portanto, tem que haver aqui uma seleção conscienciosa do que é que se vai utilizar nos estudos e com que objetivo, e depois o que fazer no final com esses produtos, porque há formas de mais ou menos difíceis, mais ou menos dispendiosas do ponto de vista económico, mais ou menos de valor económico que possam trazer no fim, mas há formas de dar encaminhamento a estes produtos, nem que seja pela extração dos contaminantes, no caso de metais, ser feita a extração para depois ser feita a reutilização desses metais. Não é um processo simples nem barato, não é? Mas envolve indústria, há indústrias que o fazem. Mas depois também, quando se trata de compostos orgânicos, as coisas são mais simples. Eles podem ser degradados em compostos muito mais pequeninos, menos nocivos, mas isto implica estudo, não é? Para verificar se realmente são menos nocivos, e que depois podem ser integrados noutros processos industriais, podem ser reutilizados, ou a biomassa também pode ser reutilizada no final, ou se não reutilizada pode ser encaminhada para outro tipo de produção. E esse é o principal objetivo, é fechar o ciclo, fechar não é? o ciclo, portanto, investir em abordagens que dê para fechar o ciclo, muito focado também nesta economia circular, e portanto, só aí é que eu acho que cada vez mais faz sentido estes estudos que envolvem a natureza e para a natureza, sim. E para o homem também. E para o homem, né? Que nós também fazemos Sim, parte da natureza. Às vezes esquecemos disso, mas... Sim, mas fazemos parte do ecossistema, sim. Sim. Outro exemplo que nós estávamos a falar é que também trabalhaste com peixe, com pregado, certo? Trabalhei com pregado no âmbito de um projeto do Maxi Aqua. É que uma coisa tem a ver com a outra. Pronto. Tem, na verdade, este projeto surgiu porque houve um outro estudo que eu fiz que foi de biorremediação de efluentes de aquacultura a partir da utilização de cascas de ostra. Portanto, aqui utilizámos o lixo para produzir agentes que podem facilitar a remoção, na altura o enfoque foi fósforo, a remoção de fósforo de efluentes de aquacultura. E houve uma aquacultura que nos cedeu efluente e em conversa, porque eu gosto muito de conversar com as pessoas que estão nestes setores económicos, em conversa surgiu um problema que estavam a ter e que vão tendo, mas de uma forma mais controlada, mas há momentos que se torna absolutamente descontrolado, que é um parasita que provocava grandes mortalidades, grandes perdas económicas para aquela exploração aquícola, mas para muitas outras explorações aquícolas, quer nacionais, quer em todo o mundo. E este parasita é um ciliado que tem a capacidade de digerir os tecidos, produz enzimas extracelulares que digerem os tecidos do peixe e matam. Portanto, aquilo acaba por morrer
em pouco tempo após ser infectado, muito dependente também do nível de virulência do parasita. E surgiu isto, e eu, como micro-organismos, tudo bem, não são bactérias, mas estamos a falar também de micro-organismos, naturalmente que têm metabolismos e fisiologia diferente, mas achei que foi um desafio e poder corresponder a uma necessidade que naquele momento estavam a ter, e mesmo com pão para a boca, haver uma solução que pudesse ajudá-los a controlar aquele problema, porque as perdas são enormes e depois não se pode pôr qualquer coisa na agricultura para matar os bichos, porque mata os bichos, salvo seja os parasitas, porque vai parasita, vai peixe, vai tudo. Para além de todo o impacto que isto pode ter no ambiente circundante à agricultura, porque os efluentes deles podem, após tratados, podem atingir massas de água superficiais que estão na periferia daquelas explorações aquícolas. Portanto, tem que haver aqui alguma consciência na forma de abordar o problema e que soluções propor. E correu bem, portanto o projeto correu, eu não devia dizer se calhar isto, mas correu muito melhor do que aquilo que se estava à espera. Às vezes acontece. Foi extraordinário. Foi dos projetos em que tive mais obstáculos, tive mais problemas, mas foi tudo ultrapassado e no final foi excelente. Portanto, conseguimos desenvolver um produto para dar aos peixes que tem a capacidade não só de matar o parasita, como tem a capacidade de promover a resistência do sistema imunitário dos peixes, e não só para aquele parasita, mas acaba por ter uma ação mais lata, mais de largo espectro. E pronto, mas ainda foi numa fase de protótipo, conseguimos atingir até um nível de maturidade tecnológica de 5, conseguimos testar, fazer experiências in vivo com esse produto, administrando aos peixes, infectados e não infectados com o parasita, e realmente responderam bem, correu bem e foi uma história de sucesso. Sim, foi uma história de sucesso que está ainda a decorrer, como é óbvio. Algumas coisas também deu para auxiliar a aquacultura, que introduziram alguns melhoramentos, algumas alterações na sua produção aquícola, que também promoveu o bom estado e o bem-estar animal durante o período todo de crescimento, de engorda, etc. Portanto, foi muito bom. Portanto, aqui o ponto condutor talvez seja, mais uma vez, os micro-organismos e as soluções baseadas na natureza, porque este produto também é baseado em componentes naturais. Portanto, continuamos sempre nesta linha de usar micro-organismos ou tratar micro-organismos, mas recorrendo a outros também para o fazer. Outro exemplo que não tem nada a ver, novamente, são estes ensaios e esta investigação que estás a fazer relativamente ao cancro, certo? Que são pessoas. Sim, são pessoas, exatamente. Portanto, isto já surgiu, esse projeto, embora não financiado, foi um dos projetos como outros, em que eu simplesmente me lanço para eles, mas dou tudo o que tenho e o que não tenho. Tem de haver abertura aqui para como desconhecido. Sim, exatamente. Mas que faz sentido. Portanto, esse projeto eu lancei-me até foi porque a minha base de formação foi em ecotoxicologia, quer a nível de mestrado, quer a nível de doutoramento. Pronto. Mas vem daí, portanto, depois de avaliar os efeitos, o que fazer com estes efeitos? E avaliando os efeitos, um dos efeitos que havia nas áreas de minas de urânio, que eu já falei, não é? É cancro, portanto, são áreas de grande incidência de cancro. E portanto, eu achei que era interessante explorar aqui um bocadinho essa área, mas não atacando do ponto de vista de saúde humana, de estudo da biologia do cancro em si, nessa fase inicial, pelo menos, mas sim ver qual a relação que existe entre o microbioma associado a cancro coloretal e a progressão daquela doença. E este estudo já foi iniciado em 2014 com o Centro Hospitalar do Baixo Voga, que agora é a Unidade Local de Saúde da região de Aveiro, com o Serviço de Cirurgia e com outros serviços também, Serviço de Medicina de Trabalho e de Gastroenterologia e outros serviços que foram impecáveis, de Oncologia, que todos se disponibilizaram, apesar de todos os médicos e enfermeiros, apesar do trabalho que eles têm, que é uma coisa impensável, eles realmente são os heróis. São os heróis.
Apesar de todo esse trabalho, eles disponibilizaram-se para recolher amostras e então ali cederam-nos amostras, e os pacientes, obviamente, que também, com uma proximidade grande com os pacientes, que nessas condições é impressionante como eles se disponibilizam para ajudar e querem de alguma forma, apesar de todo o problema que estão a passar naquele momento, todo o impacto emocional que têm, toda a indefinição que eles têm na vida deles, eles não deixam de querer contribuir e auxiliar, e são impecáveis. E, portanto, consegui reunir várias amostras de tecidos e de fezes e de urina, e o objetivo aqui é tentar identificar marcadores microbianos que possam estar associados a essa relação entre o microbioma e o hospedeiro, que é o ser humano, em situações patológicas, que neste caso é o cancro coloretal. Esses marcadores, estamos a ter bons resultados. Há uma aluna de doutoramento que teve uma bolsa da FCT neste momento que está a desenvolver mais a fundo esse trabalho que eu tinha iniciado em 2014, e as coisas estão a progredir bem, portanto eu acho que muito em breve vão sair resultados entre este ano e o próximo ano. E ficamos à espera, porque realmente é um esforço colossal, implica muita gente, muita articulação. Muita gente, sim, muitos serviços e muitas horas, porque eu ia buscar as amostras, portanto é horas para os médicos que estão a trabalhar, mas as horas para mim, porque eu tinha que acompanhar o serviço e a disponibilidade deles para cederem as amostras e não só, mesmo há cirurgias que estão a taçar para ver que sejam 2 horas, mas depois são 4 e 5 horas, não é? Portanto... Ok, isso é complicado. Sim, nós não temos noção da complexidade que é articular todos esses... É bastante. É preciso um esforço e pronto, e disponibilidade. Ficamos à espera. Ficamos aqui à espera. Sim. Então, no decorrer da nossa conversa, é preciso ter paixão por aquilo que se faz, porque para fazer uma coisa dessas... Paixão a 300% todos os dias. Motivação, resiliência, perseverança, não desistir, porque também há espinhos no caminho, como é óbvio, como em todos, mas não desistir e acreditar e ir em frente. Portanto, tem que haver aqui uma boa dose de confiança e de paixão. Porque se não for isso, e depois naturalmente também temos pessoas ao longo temos uma ou outra pessoa que em momentos cruciais tem um efeito primordial, e isto eu nunca me esqueço, porque há momentos decisivos que, se não fosse a pessoa X que nos auxiliasse a virar aquela situação, auxiliar, porque às vezes são coisas tão simples quanto ir buscar um papel. É preciso um papel e ninguém se disponibiliza, mas há uma pessoa que surge e que nos consegue ajudar. Isto é ridículo, mas tudo faz parte do todo, e para que as coisas todas funcionem. Do processo, no final é todo um aglomerado de pequenas e infinitas coisas pequeninas que contribuem para... Contribuem, sim. E depois há um esforço que tem que ser permanente. Da minha parte não se desliga, não dá para fechar a porta ao final do dia. Não consegues fazer nem isso. Durante a noite, não. Nem fins de semana, nem fechar a porta, nem às vezes sair do laboratório, nem fins de semana, nem natais, nem nada. Não, é mesmo uma dedicação que eu fiz assim. Há quem não faça, mas para mim é uma dedicação muito grande ao trabalho, à investigação, neste caso. E dá para ver que, da maneira como tu falas, acabas por receber de volta. Tens é que ter às vezes um bocadinho de paciência, não é? Tem que haver paciência. Aquele projeto... Porque às vezes... É complicado. Reconhecimento às vezes é um bocado mais complicado, sim. É, porque ser investigador, se tu tivesses que dar algum conselho a um aluno de doutoramento que esteja agora na tese, o que é que tu dirias? Eu tenho que já ando a dar conselhos mesmo nas próprias aulas que lhes dou, em que eu já lhes digo que eles não podem desistir. E há uma frase que eu digo muito, que gosto muito, que é: as coisas mais espetaculares ou as melhores coisas não são as mais fáceis de conseguir. Portanto, se as coisas são difíceis, se calhar vale a pena, se calhar é porque vale a pena, e portanto não devem desistir. E não me engano, digo sempre, vai haver momentos de frustração, vai haver momentos que vocês vão desistir, vai haver momentos que vocês me vão odiar, vai haver momentos que faz parte, em que vocês têm que partir pedra, mas os alunos, pronto, é o que eu digo, não engano, mas vale a pena, no final vale a pena. E se eu estou cá é porque vale a pena, olhem para mim, que eu estou a dar um exemplo, não é? Acaba por ser assim. E tu também, não é? Portanto, eu era pensar que não, eu estava a falar eu de não, ti, vale a tu a falar com os alunos. Não, as coisas não são simples, mas vale a pena, e eles não estão sozinhos, não é? Eles não estão sozinhos, eles estão aqui, estamos todos no mesmo barco e têm ajuda para chegar até ao final.
e para conseguirem chegar Exatamente. até lá. E olha, da maneira que falas, tem tanta paixão, tanto objetivo, tanta resiliência, parece que tu desde sempre que quiseste fazer isto. Foi assim? Foi assim tão fácil? Desde sempre, desde pequenina. Sabes Eu aquela tinha história... tendência pelas ciências, sempre Ok. tive tendência pelas ciências, e nos momentos em que eu tinha que tomar uma decisão, se ia para literaturas ou para, ahm, sei lá, para outra das áreas, artes, por exemplo, não, era ciências, Tu já sempre. sabias. Isso sim. Houve marcos, mínimos estímulos, aliás, estímulos que eu tive na infância que me recordo muito bem, que eu gostei muito daquilo e me entusiasmavam. Que foi, por exemplo, receber um microscópio no Natal. Aquilo, eu agarrei-me àquilo como se não houvesse amanhã, e gostei muito daquilo, via tudo ao microscópio e mais alguma coisa. E depois lembro-me também outro evento que eu gostei muito, que foi a Universidade Aberta. A Universidade fazia aqueles dias, e faz, ainda recebe Sim, muitas... Open Days para os alunos. Exatamente, e ainda o faz. E lembro-me perfeitamente de ir ao Departamento de Química e ver uma experiência, os vulcões e tal, aquela coisa que uma pessoa ficava sempre entusiasmada. Portanto, do ponto de vista de ciências, lembro-me desses estímulos muito claramente, e era pequenita. E depois foi sempre, acho que gostava muito de perceber os fenómenos que acontecem no dia a dia. E isso é ciência, portanto, por isso é que eu acho que fui sempre, senti-me sempre bem e identificar-me com essas áreas, e fui até hoje. Mas hoje. biotecnologia era uma área que tu não sabias assim exatamente que querias seguir. Não, portanto, eu comecei em ecotoxicologia e avaliação de risco, porque Foste com flow? Sim, porque gostava. Portanto, foi áreas que eu, na altura e agora também, que gosto bastante, avaliar os efeitos, porque gosto da natureza e gosto de avaliar os efeitos de todas as agressões que a natureza tem. E portanto comecei aí. Comecei com a ecotoxicologia, comecei com avaliação de risco, analisando efeitos de fármacos no ambiente, em organismos não alvo, analisando o efeito de pesticidas também, e aí já tive que fazer muitos estudos em campo, também já na altura em parceria, no sentido de com a colaboração de agricultores, de produtores locais em arrozais. Começaste desde cedo a ter Sim, contacto com as populações? muito, muito cedo. E também depois no pós-doc já fui para metais, já fui para metais também. E já E começaste a também. afunilar. E já comecei a afunilar a partir daí do pós-doc, é que eu senti vontade de ir mais além do que só analisar efeitos, mas perceber, arranjar soluções, portanto, para estes efeitos, como arranjar soluções para tentar resolver ou ajudar a resolver alguma coisa. E então surgiu a remediação, a biorremediação. Depois da biorremediação veio então o cancro coloretal, associado ao microbioma, e a partir daí comecei a conhecer os micro-organismos e a gostar imenso deles, porque eu durante a minha licenciatura fugia tudo o que era, é verdade isto, mas fugia tudo o que era genética. Essas histórias é que são giras. Tudo, não queria, quer dizer, imaginemos que estávamos a ver um ciclo de palestras, quando começava uma palestra na área da genética, Bem, e na área da microbiologia, embora eu gostasse na altura muito de um professor de microbiologia, que infelizmente já não está entre nós, mas eu automaticamente nessas palestras, não, isto não é para mim, vou-me embora. Neste momento nunca adoro, digas nunca. Nunca digas nunca. Neste momento adoro bactérias, adoro micro-organismos, acho que são seres fabulosos que nos ensinam imenso. E adoro a engenharia genética, porque neste momento também estou a fazer brincar aos deuses, precisamente. Portanto, neste momento também faço manipulação genética, engenharia genética, sintetizo ou ponho os organismos a sintetizar aquilo que eu pretendo. E isto é muito maravilhoso. Mas com consciência, as coisas têm que ser feitas com consciência, não é? Sim, porque a questão da bioética aqui bem, nós estamos... sim, temos que estar muito bem com os pés assentes na terra, não é assim também uma coisa... É uma coisa gira, mas temos que estar com os pés assentes na terra. Quando tu dizes brincar aos deuses, tu sentes a responsabilidade, a bioética aí a funcionar? Sim, sem dúvida. Há responsabilidade e tem que haver responsabilidade naquilo que se está a fazer, porque estamos a trabalhar num reduto em que as coisas têm que estar todas completamente controladas, e eu faço questão de que assim seja, e é tudo controlado. Sim. Quando falas, há alguns Quando falo riscos brincar associados... aos deuses, estamos a falar aqui de clonagens em que estamos a fazer coisas... sintetizar, fazer com que as bactérias sintetizam proteínas, não é? Mas são coisas... É criar. É criar.
a criar. E vem o lado dark e vem o lado bright. Nós podemos utilizar as coisas sim, com determinado efeito, mas depois acaba por ter consequências. Ou seja, a sim, consciência do que estás a fazer é extremamente importante, não é? sim, e eu não vou, sim, é. E não, estes organismos não são lançados no ambiente. Portanto, eu ponho-os a sintetizar aquilo que eu quero, eu extraio deles aquilo que eles sintetizam. Eu depois não uso os organismos Sim. para estar quase em real time a sintetizar aquilo que eu pretendo. Não, eu extraio as proteínas que eles expressam, que eles sintetizam, e faço uso dessas proteínas após serem purificadas. Portanto, eu não ando, nem se lança estes organismos, porque nem é permitido, nem há legislação nacional e, do ponto de vista europeu, também não há assim permissão para fazer esta libertação de organismos. Brincar aos deuses com humildade. Com humildade, sim, e responsabilidade e cabeça, porque senão... Agora, há os organismos que, uma vez explorados em laboratório, não com engenharia genética à mistura, não é? Estamos a falar de organismos nativos que foram extraídos do ambiente, podem ser estudados em laboratórios e voltados a ser lançados em formulações. Imaginemos que queremos utilizar uma formulação para biorremediar um determinado local. Biorremediação é essa que tem micro-organismos mais uma série de compostos químicos. Sim. Essas formulações que temos um organismo que já veio daquele local pode ser lançada, não é? Pronto, mas tudo tem que ser feito com calma e com as autorizações e as certificações devidas. E por falar em autorizações, certificações, por aí fora, estávamos a falar, também te lançaste numa outra área que tem a ver com contaminação dos solos, a padronização e perceber... Sim, isso já foi um estudo que eu fiz com a Alemanha em 2011 até, começou em 2011. E em 2012 tive oficialmente um convite da DIN depois de apresentar o teste. A DIN é... A DIN, perdão, é a empresa, é a instituição de normalização alemã. Ok. Que nós em Portugal temos também a nossa, que é o Instituto Português da Qualidade, o IPQ. E o objetivo O objetivo aqui seria ativar a participação de Portugal na ISO. A ISO é uma entidade internacional de padronização, portanto, não é só a nível europeu, é internacional. E neste caso, a comissão técnica que eu participo é na avaliação da qualidade do solo, mas também na avaliação da qualidade da água. Mas o teste que eu apresentei em 2012 era também através da utilização de uma bactéria. A black box, novamente. Mais uma vez, exatamente, e utilizar a bactéria para avaliar a qualidade do solo. Portanto, fazendo ali o estudo da variação da atividade de uma enzima que é sintetizada pela bactéria quando exposta a amostras de solo. E correu bem. E correu muito bem, portanto, a partir desse momento foi ativada a participação de Portugal nesta Comissão Técnica de Avaliação da Qualidade do Solo. E através do IPQ eu passo a representar Portugal nessa comissão técnica até hoje, até aos dias de hoje. Em 2018 integraram esta comissão técnica mais 2 peritos que eu estou a coordenar atualmente ainda e portanto o trabalho tem prosseguido em termos de acompanhamento de normas, de elaboração de mais normas, portanto não foi só essa, depois vieram outras também. E estão outras atualmente a ser desenvolvidas. Isto envolve que haja um trabalho quase permanente durante um ano e tem que estar presente em reuniões, faço questão de estar presente nas reuniões plenárias que existem anualmente. Uma delas já foi realizada cá em Portugal, já trouxe para Portugal e tive também a colaboração desses peritos, desses mais 3 peritos que integraram a equipa, de organizarmos. Recebemos aqui cerca de 80 peritos internacionais na Universidade de Aveiro. Isto é muito bom, eles virem conhecerem a universidade, que gostaram bastante, e a universidade, por outro lado, também é bom estar a receber estas pessoas, a ver este intercâmbio, embora sejam reuniões à porta fechada, porque são para discussões de quem faz parte dessas comissões, mas são sempre bons momentos de discussão e valiosos. Sim, e em termos práticos, acabaste por passar um pouquinho do pós para a manutenção, certo? Consegues perceber se a qualidade do solo está nos parâmetros corretos, se não estão? Sim. Trabalhas com isto no dia a dia, depois refletes como? Trabalhas com empresas, trabalhas com... Quando se fala em padronização... Quando se fala em padronização é gerar normas que permitam avaliar, neste caso em particular, avaliar a qualidade do solo,
que podem ser utilizadas por empresas, podem ser utilizadas por entidades governamentais que tenham que cumprir com, nomeadamente, legislação europeia que obriga a que seja feita essa avaliação da qualidade do solo, quer de locais contaminados, quer de locais que estejam a ser remediados para monitorizar a evolução da qualidade do solo, com as técnicas de remediação que estão a ser utilizadas, por exemplo, mas também pode ser feita essa monitorização por outras questões, sei lá, imaginemos que querem fazer uma aplicação de um determinado pesticida para controlar um fitopatogénico numa área florestal grande. Portanto, temos que ver qual é o efeito que esse pesticida, imaginemos, possa ter nas comunidades de solo, ou em organismos de solo. Portanto, sim, há várias empresas e, sobretudo, a Alemanha e França fazem ou constituem baterias de testes de ensaios que têm que fazer, e essas baterias de ensaios, ou esses ensaios, cada um deles, têm que estar assentes em normas certificadas, portanto, para eles poderem utilizar e para poderem depois dar informação aos decisores e aos reguladores, não é? Relativamente ao que têm que fazer, porque estes serviços lá fora são muito subcontratados a laboratórios para que façam e cedam os resultados, para depois haver tomada de decisão, mas cá dentro também já começa, felizmente, a haver isso. A acontecer. Portanto, sim. Portanto, estas normas são muito importantes e são muito úteis em diferentes setores da sociedade e da economia, portanto, sim, de cada país. E agora, deixando isto claro, como nós já falámos, eu gostava de te perguntar, o teu percurso até agora tem sido estável ou nada estável, em termos de carreira, de perspectiva? Como é que tu fazes a gestão de todos estes projetos diferentes em diversas áreas, com stakeholders completamente diferentes? Tu consegues encontrar estabilidade de alguma forma no meio de todo este processo? Sim, a heterogeneidade dos projetos é muito. Aliás, eu não falei um também que está na área da saúde, que foi o SenseCore, que aqui surgiu mesmo no pico da pandemia, foi escrito com esse propósito, a conta-relógio, teve que ser feita conta-relógio, porque o objetivo era desenvolver uma ferramenta de rastreio de SARS-CoV-2 em pacientes sintomáticos, em que aí também houve mais uma empresa de outra área diferente, que é da área das comunicações privadas sem fios. Portanto, sim, são stakeholders diferentes, com necessidades diferentes, com perspectivas diferentes, mas que sem eles, este tipo de investigação aplicada que eu me proponho a fazer fica assim um bocadinho sem nexo. Pronto, de certa forma fica assim. despida, porque precisa de ver quem é que poderá aplicar. Essas pessoas precisam dizer quais são as necessidades, quais são as oportunidades, inclusive oportunidades de mercado para eles, se faz sentido ou não, e em que direção é que podemos trabalhar em conjunto. E, portanto, essa heterogeneidade também traz muita riqueza aos trabalhos e muita riqueza também, a mim em particular, do ponto de vista como investigadora, acho que sim, investigadora que gosta de contribuir para os problemas mais prementes que ocorrem a nível social e a nível mundial. Pronto. É aqui uma diferença grande entre a ciência fundamental e a ciência aplicada, não é? Sim. Depois, que em termos... não deixa de ser necessário. A fundamental também é muito importante e elas andam aqui um bocadinho de braços dados atualmente, sim. Porque se não houvesse fundamental, a aplicada não teria... Não teria a matéria-prima para trabalhar, sim, não é? Portanto, sim. E eu também trabalho em investigação fundamental, porque muitas vezes nós temos que conhecer os processos, conhecer o que é que nós temos, para depois conseguir aplicar. Saber como explorá-los, exatamente, do ponto de vista aplicado. Agora, dificuldade. Exato, no dia-a-dia. No dia-a-dia é difícil, não é fácil gerir. Até em termos de carreira, não é? E do ponto de vista de carreira é muito complicado. Eu estou quase com 50 anos ainda sem um vínculo a uma instituição. Não é fácil. Tenho estado sempre com contratos a termo, o que tenho conseguido a pulso, portanto tenho conseguido por mim. Com muita força. Tive a bolsa as bolsas de doutoramento, de pós-doc, também tive uma bolsa de EMBO, que foi para o tal projeto de colo retal, mas essa bolsa foi para me deslocar, porque tive um período lá fora no Helmholtz Institute, na Alemanha, e portanto tive uma bolsa para realizar parte do trabalho lá. Mas depois também tive uma bolsa de cientista convidado no âmbito de um projeto que eu tive, do meu projeto NanoBinders, financiado pela FCT,
e depois passei para a norma transitória. De norma transitória consegui o ano passado, muito, muito contente que fiquei, um SEC de investigadora principal, portanto tive um grande reconhecimento por parte da FCT, fiquei extremamente contente e sim, é gratificante. Agora Mas não começa-se a falar de carreira de investigação, não é? Começa-se a falar de carreira de investigação e apesar de todo o esforço para alcançarmos e a termos estável, isso não é muito fácil. Não acontece. Não é muito fácil. Eu posso mudar por sortuda, também trabalhei para isso, mas posso mudar por sortuda por aquilo que tenho conseguido alcançar. Tenho um contrato com um prazo de 6 anos, portanto não estou descansada. Como é óbvio, não tenho ainda nenhuma perspectiva de como é que vai ser no futuro, apesar de todo o investimento que é feito, apesar de todo o financiamento atraído por diferentes instituições. Temos o Compete 2020, em termos de programa, MAR 2020 e MAR 2030, mas depois em termos de fontes de financiamento é o FEDER, o FIAMP, etc. Portanto, apesar de todos estes financiamentos e do trabalho de investigação e supervisão de alunos, porque nós continuamos também a ser docentes, a ter a componente, porque mas somos investigadores. Esquece um bocadinho de tudo isto, não é? As aulas estão lá. Estão lá e sim, requer tempo, requer dedicação, os alunos também puxam por nós, o que é muito bom em muitos momentos termos os alunos. É isso, eu percebi, não é? Muitas vezes ter ali as nossas sementinhas a acreditar e a dar força é importante. Sim, é muito bom. Às vezes os alunos são um fator aqui chave também, que ajudam muito neste processo. Em que sentido? No sentido em que às vezes as coisas tornam-se difíceis de conseguir e os alunos obrigam, o facto de nós termos, e se nós tivermos responsabilidade sobre eles e que estamos a formar pessoas e queremos que elas cheguem a determinados objetivos, nós não os podemos descurar, não é? E eles estão ali, muitas vezes ajudam-nos a descentrar de outras situações complicadas que temos que resolver, porque estamos numa posição de gestor. Aqui eu sou investigadora, sou gestora de ciência dentro do grupo mais próximo, mais pequenino que oriento, sou gestora de projetos, escrevo artigos, penso, idealizo, conceptualizo toda a ciência que faço, portanto... É uma verdadeira indústria. Mas localizada numa pessoa que isto é um desafio permanente, eu não tenho dias iguais, é muito bom e sempre um grande estímulo e gosto muito, porque gosto muito também descobrir coisas novas, investigar, fazer ciência, gosto imenso. Portanto, implica muita paixão. Gostas mesmo do que fazes, não é? Sim, exatamente. Isso é maravilhoso. E pronto, e ter alunos em determinados momentos complicados em que à volta há muita coisa que pode não estar a correr como nós tínhamos planeado. Sim. É bom, é muito bom. Eles sem saber às vezes ajudam-nos. Oh, tão bom. Então é bom que eles saibam que ouçam a nossa conversa. Pronto, exato. E percebam quão importantes são no processo, não é? São, sem dúvida que são. E estivemos aqui a falar de ciência só um bocadinho aqui para abordar esta parte. O que é que achas que as pessoas lá fora, como é que elas percepcionam a ciência? Têm noção de toda esta complexidade? Percebem qual é o papel da ciência na sociedade? Isto ajuda ou não ajuda? As expectativas estão de acordo com a realidade ou nem por isso? Sentes que é complicado lá fora explicar o que fazes? Eu acho que, por um lado, a tal literacia científica acho que está a melhorar. Acho que as pessoas têm mais acesso à informação, isso é inegável. Começam a ter mais disponibilidade também para ouvir a problemática dos cientistas, porque eu acho que até hoje, ou até há muito pouco tempo, os cientistas podiam ser vistos como alguém que não queria assumir uma responsabilidade na vida, que não queria ter um trabalho com uma gama de horários fixa. E, portanto, queriam era continuar a estudar e estar nas universidades de livros debaixo do braço e pronto. E acho que eram sempre assim um bocadinho desmerecidos. Eu acho que neste momento as coisas estão a mudar. Acho que o período da pandemia e o envolvimento dos investigadores ou dos cientistas para auxiliar no processo de rastreio e no processo de tratamento de SARS-CoV-2 acho que veio a marcar aqui um ponto de viragem. E o governo também, todo o investimento que os investigadores têm feito para alertar, estamos aqui,
somos uma grande componente que contribui para as universidades, contribui para o estabelecimento e financiamento das universidades, contribui para a sociedade e para o avanço tecnológico na sociedade, e até do ponto de vista de investigação aplicada, pode contribuir em muitos setores e auxiliar. Portanto, acho que isso ajuda muito a mudar um bocadinho a postura das pessoas e a ter uma maior aceitação daquilo que fazemos. Pronto, acho que está a mudar. Importantíssimo. Muito. Importantíssimo. E a forma de comunicar, lá está. Eu acho que, e uma coisa boa é este tipo de iniciativas que vocês estão aqui a fazer, porque acho que vai aumentar, vai alastrar a comunicação daquilo que os cientistas fazem, demonstrando de uma forma que possa ser perceptível e compreensível por todos. Portanto, eu acho que sim, que é muito bom. Okay. Daí, desse ponto de vista, os meus parabéns. Obrigada e agradecemos novamente a tua presença aqui. Só para acabar então, que a conversa é boa e passa depressa. Diz-me, autoconsciência para ti é o quê? Autoconsciência, eu puxando a brasa à minha área, eu diria que é bio. Isto é muito polémico. De biologia, porque bio é vida, isto porque eu vejo que a ciência é tudo, é vida, é tudo o que acontece no dia a dia, está permanentemente a acontecer ciência, portanto eu acho que sim. Além disso também acho que é inovação, que é futuro, nunca esquecendo que há um passado que suporta o podermos ir para esse futuro, portanto acho que sim, vida. Vida. Não há melhor maneira de terminar. Sim. Catarina, muito obrigada por estares connosco. Obrigada eu. Obrigada eu. Até breve. E quanto a nós, acompanha-nos nas redes sociais, no canal de YouTube e nas plataformas podcast. O ScienceCast está de volta no próximo episódio. Obrigada e até lá.